Boa tarde a todos. Eu sou Jane Farias, sou uma mulher branca, de cabelo claro, tenho 1,60 m de altura e estou trajando um vestido preto. Eu estou técnica de referência junto à Assessoria de Convivência Educacional, a ACE, que juntamente com o NUSP compõe o programa Escola Segura. E hoje, é com muita satisfação, que estamos realizando o nosso 5º webinário com esta temática, ECA Digital, Proteção Integral no Meio Virtual. Nós agradecemos ao nosso secretário de Educação, Ricardo Cefé. Nós também agradecemos ao diretor do Centro de Formação, aqui o CEFOR, o professor Raimundo Oliveira, e toda a sua equipe, que gentilmente nos tem acolhido ao longo de todos estes webinários que nós estamos realizando. Nós agradecemos ainda a nossa coordenadora, a Larissa Castro, coordenadora da Assessoria de Convivência. E assim, obrigada. Nós agradecemos também a CAS, que é o Centro de Capacitação, que nos disponibiliza os intérpretes de Libras, que assim, fazem da nossa transmissão um momento ainda mais rico e acessível a todos. Então, você que está aí do outro lado, participando junto conosco, não deixe de fazer a sua inscrição junto à plataforma do CEFOR, porque fazendo a sua inscrição, você vai poder contar com a certificação depois do nosso webinário, né? E ao longo da transmissão, será disponibilizado o link de frequência no chat. Então, aguardem que mais do meio para o final da apresentação será disponibilizado o link, e aí você pode preencher e garantir, assim, a sua certificação. Nessa tarde, o nosso webinário de hoje conta com a participação do mestre em Segurança Pública e coordenador-geral do coletivo Futuro Brilhante, o Diego Martins. Ele vai conduzir as reflexões sobre o impacto da nova legislação do ECA digital para o ambiente educacional, né, no qual todos nós atuamos. Então, assim, nós daremos início à nossa apresentação. Olá, gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou um homem branco, estou usando uma camisa social de manga comprida, de botão, cabelo preto, barba preta, tenho 1,73 m. Agradeço especialmente ao convite, à apresentação, e daremos início aqui ao nosso bate-papo, né, sobre ECA Digital, proteção integral no meio virtual. E queria que vocês pudessem, né, que estão nos assistindo, pudessem dizer de onde vocês estão assistindo, qual é a escola, qual o município, qual o bairro, né, dependendo de onde você esteja. Aqui, brevemente, a minha apresentação, né, além do mestrado em Segurança Pública, eu também atuo como professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e na Escola Judicial aqui do estado do Pará. Também sou membro da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes e da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente e da OAB Pará. Assessor de juiz do Tribunal de Justiça desde 2012 e, por conta da minha trajetória na promoção de direitos de crianças e adolescentes, acabei sendo agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos pela ALEPA aqui do estado do Pará, Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos pela Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, o Prêmio Amatra 8 de Direitos Humanos Padre Bruno Sec, e também com menção honrosa pela Câmara Municipal de Belém. E aí, na minha apresentação, né, uma coisa que eu tenho muito orgulho é de atualmente estar coordenando o Coletivo Futuro Brilhante, que aqui a gente tem, né, uma representação de algum dos nossos voluntários, que é um grupo composto por profissionais e estudantes de nível superior, com a intenção de disseminar informações, especialmente para a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente faz isso a partir da atuação em alguns eixos, como realização de pesquisas, produção de materiais, capacitação de estudantes e profissionais, como esse momento que a gente está tendo aqui agora,
e participação em espaços de formulação e deliberação de políticas públicas. Enquanto participação institucional, nós fazemos parte da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, também temos acompanhado o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes aqui do estado do Pará, a Comissão em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Pará e projeto de pesquisa de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes promovido pela UNB. Para a gente dar efetivamente início aqui, né, ao nosso diálogo, primeiro eu queria saber, tem alguém acompanhando nos comentários para a gente saber aí de onde as pessoas estão nos acompanhando? Tem Santa Isabel, tem Ananindeua, Óbidos, Altamira, Santa Bárbara, Belém, né? Claro, Monte Alegre, a priori. Olha que legal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ananindeua, Óbidos, Almerim, né, que você mencionou, Santa Isabel, Belém, Curralinho, Moaná, Abaetetuba, muito legal. Que bom, né, que a gente conseguiu alcançar aí tantos municípios, tantas escolas, para dialogar sobre esse assunto, né, que é bem recente e bastante importante. Então, para contextualizar aqui a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre crianças e adolescentes no ambiente digital. Os dados apresentados a partir daqui, eles são da pesquisa TIC-KID, divulgados em outubro de 2025, em que apresenta que cerca de 92% a 97% de crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos utilizam a internet, o que representa mais de 24 milhões de jovens conectados. O acesso ele ocorre cada vez mais cedo, sendo que aproximadamente 85% das crianças com menos de 10 anos elas já estão conectadas, né, já estão online. O celular ele é o principal dispositivo de acesso utilizado por cerca de 98% desse público. Além disso, o uso ele se mostra intensivo e cotidiano, com grande parcela acessando plataformas digitais várias vezes ao dia. E a gente tem, né, algumas plataformas com um percentual maior de uso, entre elas se destaca o WhatsApp, com cerca de 70% do uso frequente, o YouTube aparece com 66%, Instagram com 60% e TikTok com 50%. Além disso, nessa pesquisa foi apontado que aproximadamente 29% dos jovens já relataram experiências negativas ou ofensivas na internet, indicando a exposição a riscos digitais. Além disso, cerca de 30% já tiveram contato com pessoas desconhecidas, evidenciando vulnerabilidades aí no meio digital. Ainda em relação ao uso, né, desse público, até 93% relatam utilizar a internet, as plataformas, os dispositivos eletrônicos para atividades escolares. Cerca de 30%, esse aqui eu já mencionei. Além disso, né, 65% desse público já utiliza inteligência artificial generativa, sobretudo para estudo e produção de conteúdo. Aqui seriam, por exemplo, ChatGPT, Gemini, Claude, né, as ferramentas que estão cada vez mais populares, inclusive entre os jovens, né, que cerca de 65% já as utilizam. O que fundamenta juridicamente a nossa conversa hoje é a Lei 15.211 de 2025, que ficou conhecida como ECA Digital, foi promulgada no ano passado, mas ela entrou em vigor agora em março de 2026. E agora no mês de março também foram publicados 3 decretos que a regulamentaram. O primeiro, o 12.880, que trata da Política Nacional de Promoção e Proteção de Direitos de Crianças e Adolescentes no ambiente digital. Além dele, o 12.881,
e 12.882, que juntos criaram o Centro Nacional de Triagem de Notificações e estabelecem diretrizes para a atuação do poder público e plataformas digitais. Para que a nossa conversa ela se dê de modo mais interativo, né, eu trouxe algumas situações aqui para a gente conversar a respeito e queria contar com a sua participação, com a sua interação no chat a respeito das seguintes situações. A primeira delas, enquanto situação hipotética, né, imaginemos que em uma escola de ensino fundamental e médio, um determinado professor ele registrou e publicou em perfil pessoal aberto em rede social fotos e vídeos de alunos durante atividade escolar, expondo rostos, nomes, tecendo comentários ali a respeito de comportamento, tudo isso sem autorização específica dos responsáveis para esse tipo de divulgação. Diante dessa situação, como que você avalia a conduta desse profissional? Está correto, né, ele prosseguir agindo dessa forma? Não está correto, ele deveria proceder de forma diferente, né? Como é que a escola ela deve se posicionar a respeito dessa situação, ok? E aí gostaria de contar com a sua participação aí no chat para você compartilhar conosco aqui as suas opiniões a respeito desta primeira situação hipotética. Um segundo caso aqui para a gente refletir a respeito, né? Imaginemos que uma escola de ensino fundamental e médio adotou novo sistema digital de gestão escolar, no qual foram inseridos dados detalhados dos alunos, incluindo informações pessoais, tais como endereço, contato dos responsáveis, histórico acadêmico, preferências alimentares e registros comportamentais. Meses após a implementação, alguns pais passaram a receber, em seus e-mails e telefones, ofertas personalizadas de cursos extracurriculares, produtos infantis e serviços diversos, todos relacionados ao perfil de seus filhos. Como que você avalia essa situação, né? Então, a gente, independentemente da escola ser pública ou privada, a gente passa, né, por uma série de coleta de dados, tanto das crianças, dos alunos, quanto dos seus responsáveis. Esses dados eles são alimentados em determinadas plataformas, né, de gestão. E aí, como estão sendo tratados esses dados? Que tipo de repercussões isso pode passar a ter, especialmente agora, né, a partir das novas regras em relação ao tratamento de dados, especialmente envolvendo crianças e adolescentes. Uma terceira situação aqui para a gente pensar a respeito, né? Em uma escola de ensino médio, alunos de uma mesma turma decidiram criar um grupo de WhatsApp para a troca de conteúdos e organização de atividades escolares. Com o tempo, o espaço passou a ser utilizado para a publicação de memes envolvendo os colegas, nos quais eram editadas fotos dos estudantes com montagens e legendas depreciativas. Algumas postagens continham conotações racistas, apelidos pejorativos e insinuações falsas sobre comportamentos pessoais, atingindo diretamente a honra e a imagem de determinados alunos. Diante desta situação, o que deveria ser feito pela escola? E aí, mais um caso, né, que especialmente após ali o período de pandemia, né, em que as comunicações digitais no espaço escolar elas se intensificaram, essas situações elas acabaram se tornando cada vez, né, mais corriqueiras, e que um espaço que inicialmente ele se mostra, né, com uma finalidade pedagógica, né, de troca de conteúdos e organização de atividades escolares, por algum motivo
em algumas circunstâncias, acaba assumindo, né, outras finalidades, tendo outras utilizações, como essas exemplificadas aqui. E aí, na sua opinião, como é que a escola, né, deveria se portar diante dessa situação? O que ela deveria fazer? A gente já tem algumas já? Sim. A Rosistela Pereira, ela diz que no caso 1, a conduta foi inapropriada. A Giovana, ela diz que não está correto, deve ter autorização dos pais, acho que ela se refere ao caso 2, né? Uhum. Autorização dos pais, os alunos não podem ser expostos. E tem uma indagação aqui, que eu acho que tem bem o que o senhor pode nos responder. E ela falou sobre que não seria o ECA, seria, no caso 2, mas eu já li da Rosistela. Ela usa uma sigla. Tá. A Raquel Félix, ela diz assim, essas duas primeiras hipóteses não estariam mais ligados ao LGPD do que ao ECA digital? Certo. Se mais alguém. No caso 3, inapropriado também. Excelente ocasião para trabalhar o tema cultura digital presente na BNCC. A priori. Ok, perfeito. Obrigado, gente, pelas contribuições. De fato, né, a gente tem aqui situações que perpassam pela Lei Geral de Proteção de Dados, que foi a LGPD mencionada, e aí o ECA Digital e os decretos que eu apresentei no início aqui, eles trazem maiores restrições em relação ao tratamento de dados envolvendo crianças e adolescentes. E aí, só para eu finalizar aqui a leitura com o quarto caso e a gente voltar para o primeiro, enquanto outras pessoas também têm a oportunidade, né, de ir se manifestando no chat, a quarta situação que eu trouxe aqui para a gente conversar é a seguinte. Imaginemos, né, que uma escola de ensino fundamental e médio incorporou o uso de notebooks e tablets às atividades escolares, sem, contudo, estabelecer diretrizes claras sobre tempo de exposição, condutas no ambiente virtual e proteção de dados dos alunos. Com o aumento do uso de telas, surgiram episódios de acesso a conteúdos inadequados, compartilhamento indevido de informações pessoais e interações desrespeitosas entre estudantes em ambientes digitais vinculados à rotina escolar. E aí, diante dessa situação, o que deveria ser feito, né, pela escola? Então, olha só, casos, né, embora hipotéticos, mas que em determinada medida as escolas têm se deparado no seu dia a dia e que geram bastante dúvida, né, em determinada medida, alguma insegurança, inclusive, de quais seriam os meios e as ações mais adequadas em relação a como abordá-los. Então, aqui, né, na primeira situação, a primeira pergunta a se fazer é: a escola, ela possui a autorização específica dos genitores, né, dos responsáveis dessa criança, para fazer esses registros em fotos e vídeos? Essa é a primeira pergunta a ser feita, né, no caso 1. Além disso, qual a finalidade desse registro? Isso é muito importante, né, de ser observado, porque além da autorização expressa, específica, a ser coletada com os responsáveis, autorização essa que também pode ser revogada a qualquer tempo, tá? Não é porque ela foi concedida em um determinado momento que ela obrigatoriamente vai se perpetuar eternamente. Então, os genitores, independentemente do motivo, eles podem decidir também por essa revogação de autorização. Mas é fundamental, num primeiro momento, olhar para isso, que se tenha uma autorização em relação à coleta, né, desses registros em imagens e vídeos, que ela seja específica. Num segundo momento, é preciso olhar para a finalidade. Então, qual é a intenção de se fazer esse registro? Em terceiro lugar, né,
Foi mencionado aqui, por exemplo, que foi feita a exposição de rosto, de nomes e de comentários em relação a determinados comportamentos. Então, assim, a finalidade, quando se faz esses registros, ela precisa ser estritamente pedagógica, acadêmica. Preferencialmente, esses registros eles devem ser coletivos e não individualizados. Deve-se evitar também a identificação desses alunos, né, pelos nomes, e comentários a respeito de comportamento, especialmente se forem comentários assim no sentido, né, de reprovação em relação a determinado comportamento, eles também devem ser evitados. Especialmente porque, né, não se tem controle a respeito de quais são as pessoas que estão visualizando esse conteúdo que está sendo publicado, e isso pode ser utilizado para a prática de outras situações envolvendo crianças e adolescentes a partir do conteúdo que está sendo veiculado por esse profissional. Além disso, deve-se preferir essa veiculação nos perfis oficiais da instituição e não em perfis próprios, né, ou mesmo que sejam perfis profissionais deste educador, atendendo aí ao que vem disciplinando, né, o novo regramento, para que se evite problemas futuros em relação a essa exposição, essa veiculação não autorizada de imagem envolvendo crianças e adolescentes pelos profissionais ali da educação. Na segunda situação, além da LGPD, né, que foi mencionada durante os comentários, o novo regramento ele vem trazendo regras, né, mais específicas em relação ao tratamento de dados envolvendo crianças e adolescentes, com o intuito de, além dos princípios que a gente já tinha no Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa nova legislação, eles foram reforçados, especialmente com o intuito de evitar exposição, de evitar situações de violência praticadas no ambiente digital ou com a utilização ali de dispositivos eletrônicos, e uma série de cuidados ali, inclusive envolvendo exploração econômica, direcionamento de propaganda, várias coisas ali que têm sido direcionadas para o público de crianças e adolescentes. Então, aqui nesse caso, né, é necessário, inclusive, uma ação bem mais estratégica, inclusive de se rever alguns contratos para que o fornecedor desse sistema ele apresente quais são as regras ali para o tratamento desses dados, né? Aqui, nesse caso 2, a gente tem um indicativo muito forte de que os dados desses alunos eles estão sendo utilizados ali com finalidade comercial, isso aí apontado, né, por esse contato que alguns pais passaram a receber nos seus e-mails e nos seus telefones, ofertando produtos e serviços personalizados ali de acordo com características próprias de seus filhos. Então, essa é uma situação, né, que as escolas, sejam elas públicas ou privadas, será necessário rever, né, como é que estão sendo tratados esses dados, como é que os fornecedores fizeram ou estão fazendo ou precisarão vir a fazer as adaptações necessárias dos sistemas disponibilizados aí, especialmente, né, relacionados à gestão escolar, mas não só relacionados a isso, né, qualquer tipo de ferramenta, serviço, produto com potencial uso de crianças e adolescentes, de modo geral, vai precisar passar aí por esse tipo de adaptação sob pena, né, de responsabilização conforme a nova legislação que está em vigor. A gente tem mais algum comentário, alguma questão antes de avançar? Tem uma questão aqui da Camila.
Camila Aranha. Ela pergunta assim, professor, ela trabalha num projeto educacional no município que tem uma página no Instagram que divulga atividades de crianças e adolescentes entre 4 e 15 anos. E quais cuidados ela deve ter no gerenciamento desses conteúdos, considerando a exposição dos menores? Perfeito. Não sei se eles possuem, Aranha. nesse projeto, né, que a Camila mencionou, algum tipo de assessoria jurídica, mas eles precisarão passar por toda essa análise, né, que envolve, inclusive, uma formação da equipe a respeito das novas regras, com especial atenção para a equipe de comunicação que está gerenciando essa página. Vai precisar das autorizações específicas dos responsáveis, né, de crianças e adolescentes que fazem parte do projeto, e a realização desses alinhamentos em relação à finalidade do registro, né, como é que ele vai ser exposto, e todos esses cuidados que a gente mencionou aqui anteriormente, eles também se aplicam a essa situação aí que a Camila trouxe. Tá. O Sam Pires, da APAE de Bragança, ele diz que já trabalha com documentos de autorização pelos pais e responsáveis com o ECA Digital. Eles reestruturaram os documentos dentro das novas regras, né? Perfeito. Aí ele também questiona assim, o ECA Digital não proíbe a divulgação das atividades escolares, porém traz regras quanto a essas publicações. Aí ele referenda ainda que na instituição, no ato da matrícula, os pais já assinam um documento autorizando esse uso da imagem. Perfeito, é exatamente isso, né? Muito bom. Como é o nome dele? É o Sam. Sam? Sam. De Sam Bragança, Pires, né? de Sam Bragança. Pires de Bragança é um exemplo, né? De uma instituição que se antecipou, porque houve 6 meses aí entre a publicação da lei e efetivamente a exigibilidade dela, né, que aconteceu agora a partir de março. Então, eles aproveitaram esse período de 6 meses já para fazer essas adaptações, como, por exemplo, a estruturação, né, desse instrumento de coleta de autorizações específicas dos genitores em relação à coleta, né, de imagem, voz, vídeo dos alunos ali que fazem parte do trabalho desenvolvido pela PAI lá em Bragança, e aí fica, né, como uma referência aí que todas as demais instituições que trabalham especialmente com o público, né, de pessoas de 0 a 17 anos, elas precisarão fazer esse serviço o quanto antes, sob pena de serem alcançadas e responsabilidades aí com base no novo regramento. A Marileia, ela traz um outro olhar. Ela diz que todos os casos citados estão direcionados ao ensino fundamental e médio. E aí ela gostaria de saber sobre a educação infantil. Como proceder para fazer esses registros, considerando os casos que o senhor expôs? Perfeito. Eu acabei direcionando fundamental e médio por ser o público-alvo da SEDUC, né? Mas muito bom. Como que é o nome dela? Rosestela Pereira. A Rosestela é bem lembrada em relação à educação infantil. Tudo que eu mencionei aqui, ela se aplica, né, a pessoas de 0 a 17 anos, ou seja, ela pega toda ali as divisões, né, da educação básica estão contempladas aí nesse regramento, inclusive a educação infantil. A Flávia traz um questionamento. A escola pode ter grupo de WhatsApp com os estudantes menores de idade para fins de motivação de estudos, com foco nas avaliações, Enem, SAEB? Exato, essa é uma pergunta bem interessante, né? Especialmente eu tenho percebido ali após a pandemia, 2020, né, que a comunicação digital ela se intensificou num primeiro momento porque era a única alternativa para se dar prosseguimento, né, à trajetória educacional, e aí se enviavam os exercícios, né, se ministravam aulas online, dava feedback a respeito das correções e tudo mais, e depois que as aulas voltaram, né, para o 100% presencial, várias dessas ferramentas elas acabaram permanecendo incorporadas à rotina escolar. E a utilização dos aplicativos de comunicação, como o WhatsApp, tem sido, né, muito utilizados. Mas é importante assim, que se estabeleça regras claras a respeito
dessa utilização, como, por exemplo, os horários em que se permite ali a comunicação, porque muitos deles acabam sendo utilizados fora do horário escolar, às vezes aos finais de semana, à noite, em feriados. Às vezes a finalidade ali também, ela acaba saindo dessa que ela mencionou, né? Uhum. Seria uma finalidade pedagógica educacional, e acaba passando para situações, né, que num primeiro momento algumas pessoas colocam como brincadeiras, mas que por trás a gente percebe algumas situações de racismo, de situações contra a honra, a dignidade das pessoas, a própria imagem, que devem ser evitados. Então, a ferramenta, ela tem, né, assim como todas as outras ferramentas digitais, tem um potencial muito grande de ser utilizado. Inclusive, na pesquisa que foi apresentada ao início aqui da minha fala, foi mencionado, né, um percentual significativo da comunidade acadêmica de crianças e adolescentes que utilizam a internet com finalidade educacional. Agora, é importante, né, estabelecimento de regras claras, de como é que vai ser o tratamento, a convivência ali dentro, para que, assim como nas interações pessoais, né, que elas sejam harmoniosas, a convivência digital também, ela possa ser também harmoniosa, saudável, né, sem conflitos. É muito importante que, caso seja um grupo, né, especialmente criada pela escola, né, pelos profissionais ali da educação, que se tenha um profissional também para supervisionar, e especialmente que tenha a participação também dos familiares ali dentro dessa construção. Tem uma pessoa aqui de um município. Os horários e os tipos de mensagens são pertinentes na utilização do WhatsApp? Eu acho que o senhor já respondeu quando o senhor fala dos regramentos, né, de ter um profissional lá para fazer esse monitoramento. Usamos o WhatsApp para comunicação com os pais, com horários para iniciar e encerrar o atendimento. Os grupos são fechados para evitar problemas com a comunicação. Acho que esse é um exemplo bem um exemplo de sucesso. Né? Exato. Com relação à criação de página no Instagram pelos próprios alunos, principalmente os alunos da terceira série do ensino médio, onde os mesmos postam várias fotos e as tão famosas trends. Alguma orientação? Tem sido cada vez mais frequentes, né, criarem, inclusive, perfis secundários utilizando o nome, né, do estabelecimento de ensino, e que são utilizados com finalidades variadas ali. Às vezes, para expor problemas internos do espaço educacional ali, como demonstrar insatisfação, solicitando providências. Outros, né, como uma espécie de portal de notícias daquela escola, em que são veiculadas informações tanto a respeito da conduta profissional, quanto comportamento de determinados alunos, independentemente de ser verdade ou não. E aí é importante pontuar, né, que, especialmente o adolescente, a pessoa entre 12 e 17 anos, ela está sujeita a ser responsabilizada pelas suas condutas se essas publicações elas violarem direitos de terceiros. Então, a partir do momento, né, que isso for utilizado para colocar um comentário pejorativo, ofensivo, uma veiculação, seja em relação a outros alunos ou a profissionais ali daquele estabelecimento, essa pessoa ela vai poder ser responsabilizada. Então, assim como o perfil oficial do estabelecimento de ensino está sujeito a regramentos, né, os perfis criados pelos próprios alunos, eles também devem obedecer ali, a atender, né, a finalidade, a eventuais exposições indevidas também. A Araceli, ela diz que no município dela tem uma escola que possui um grupo de mídias para registros das atividades pedagógicas.
E aí ela pergunta quais instruções específicas sobre o que pode ou não pode ser publicado. A escola também possui uma página no Instagram. E, paralelo a isso, professor, tem o Sandro, ele agradece muito, a Sandra Souza, agradece muito pelos esclarecimentos até o momento. Perfeito. Sobre esse último ponto, né, como eu mencionei, é interessante, né, que todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, que ela procure um assessoramento jurídico específico para preparação e revisão desses instrumentos, né, de coleta de autorização dos responsáveis, que se tenha um momento formativo da equipe, inclusive com a verificação dos registros que já foram feitos, no sentido de verificar, olha, a gente pode seguir dessa forma ou precisa fazer determinadas adaptações para evitar consequências jurídicas futuras, e especialmente que os responsáveis, né, eles também participem desse momento de construção e que tenha ali nos componentes curriculares também espaços, né, para se discutir a cidadania digital, envolvendo ali também os alunos, né, e suas famílias nessa discussão. E aqui, gente, dando prosseguimento, né, enquanto a gente recebe eventuais comentários, dúvidas aqui no chat, na terceira situação a gente trata especialmente, né, sobre a criação de grupo de WhatsApp que tinha uma finalidade pedagógica, acadêmica, mas que, por algum motivo, ele acabou servindo, né, como um espaço para outros tipos de interação, e essa produção dos memes, né, de figurinhas, de montagens utilizando a imagem dos participantes ali do grupo, e algumas postagens elas passaram a ter conotação racista, apelidos pejorativos e insinuações falsas a respeito de comportamentos pessoais, atingindo diretamente a honra e a imagem de determinados alunos. Então, essa conduta aqui, como eu já mencionei, especialmente em relação às pessoas entre 12 e 17 anos, elas podem, né, ser responsabilizadas, inclusive com a comunicação dessas situações para uma delegacia de polícia, para realizar a investigação dessas condutas. Essa seria uma possibilidade aqui, né, do que deveria ser feito. Além disso, a pessoa, né, representada pelos seus responsáveis, que se sentir lesada, que for a vítima aqui dessas publicações, né, com conotações ofensivas, ela também pode pedir uma reparação financeira em relação a esse dano sofrido. Então, é um motivo aqui assim de bastante atenção, né, em relação à utilização dessa ferramenta, que ela auxilia bastante na comunicação. E aproveitando até o exemplo que trouxeram aqui no chat, que criaram um grupo, né, com os responsáveis, um grupo fechado que somente os profissionais da escola, ou seja, os administradores do grupo que mandam mensagens e para finalidade estritamente ali de comunicações gerais. Essa é uma alternativa que ajuda na mitigação desse tipo de problema. Inclusive, né, para que a escola ela não atue apenas de forma reativa, é interessante que se tenha um regramento prévio, né, a respeito desse tipo de ferramenta, como é que ela vai ser utilizada, quem vai ser o responsável pelo gerenciamento, quais são as regras de convivência ali dentro, de modo, né, que todos os participantes estejam previamente cientes das regras e, inclusive, recebam, né, alertas a respeito de determinadas condutas que podem ensejar ali outros tipos de responsabilidade. Temos alguma questão? Então, o que o senhor já tratou, né, que é a questão de observar que o WhatsApp e o Instagram com o nome da escola, com o nome da turma, mas criado pelos alunos, né? Então, as coisas o senhor já conseguiu contemplar. Ok.
Sobre essa quarta situação, né, que é a incorporação do uso de notebooks, tablets na Secretaria de Educação Estadual aqui do Pará, por exemplo, foram os Chromebooks, né? Uhum. Que foi uma política instituída, e eu acredito que praticamente todas as escolas já tenham recebido seus equipamentos e estejam inserindo ali dentro dos componentes a utilização dessas ferramentas. A partir desse novo regramento de março, né, que passou a valer, o ECA Digital, as empresas, de modo geral, elas precisarão já entregar os novos equipamentos com configurações mais restritas em relação à utilização ali de crianças e adolescentes. Nesse caso específico, né, como os equipamentos eles foram adquiridos e entregues antes deste novo regramento, vai ser necessário que eles passem por essa atualização de configuração para estarem adaptados às novas regras. Então, essa seria aqui um primeiro indicativo, né, de ação a ser tomada, de modo geral, né, pela Secretaria Estadual de Educação. Além disso, esses equipamentos, é preciso, né, que se tenha um regramento prévio e específico a respeito ali das diretrizes em relação a tempo de exposição, a finalidade de utilização desse equipamento, determinadas condutas no ambiente virtual, né, como a gente vem mencionando, que algumas elas podem violar direitos de outras pessoas, e ensejar a responsabilização, seja a financeira, seja questões disciplinares a ser aplicada, né, pelo estabelecimento de ensino, ou até mesmo outras, dependendo do contexto, que podem envolver ali a Polícia Civil, né, e o sistema de justiça como um todo. A questão, né, da proteção de dados dos alunos, então, por exemplo, será que é preciso, eu não tive acesso ainda a nenhum desses equipamentos, eu não sei como é que funciona o login de acesso, por exemplo, para a pessoa utilizar. Se é um login geral para todo mundo, se cada aluno e cada profissional tem o seu login específico, e aí isso também passa, né, por uma coleta de dados, tratamento de dados também, como é que eles vão ser sistematizados, armazenados, seguindo a LGPD e o próprio regramento do ECA digital. Então, aqui seriam, né, algumas das questões relacionadas aí a esse caso específico, né, dos equipamentos, quando eles são incorporados, especialmente os equipamentos que foram adquiridos e disponibilizados no regramento anterior, que vão precisar passar aí por essas novas configurações, né, e que o regramento também a respeito do seu uso é possível que seja necessário rever esse regramento e dar ciência também para todos os que o utilizam. Sugestões, independentemente da instituição ser pública ou privada, né, que é importante olhar para a sua atuação diante das novas regras. Então, a primeira delas é elaborar e implementar uma política institucional clara sobre o uso de imagem de crianças e adolescentes, com definição expressa das finalidades, canais autorizados, e aqui entra, por exemplo, o canal autorizado, né? É a página da SEDUC, é um perfil próprio daquele estabelecimento de ensino, e distinção entre perfis institucionais e pessoais dos profissionais, sendo que a recomendação é que seja publicação institucional no perfil oficial dos estabelecimentos de ensino e não pessoal dos profissionais eventualmente ali que estão prestando esse serviço. Exigir consentimento específico, informado e destacado dos responsáveis legais
para tratamento e divulgação de dados e imagens com possibilidade de revogação a qualquer tempo. Revisar contratos com fornecedores de sistemas educacionais, vedando expressamente o compartilhamento de dados para fins comerciais sem autorização específica e garantindo mecanismos de segurança da informação. Então, esse, inclusive, foi um dos casos, né, que a gente trabalhou aqui. É uma situação de uma revisão geral, né, dos sistemas aí que estão sendo utilizados e que contam com essa alimentação dos dados de crianças e adolescentes. Promover formação continuada de docentes e equipe técnica sobre proteção de dados, uso ético de tecnologias e direitos de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Um exemplo, né, esse momento que a gente está tendo aqui, eles precisam ser contínuos e realizados, né, periodicamente, especialmente ali quando a gente tem alguma troca de equipe, né, tem pessoas novas sendo incorporadas, é um momento importante tanto de formar esses profissionais quanto de fazer um processo de revisão com os demais. Instituir diretrizes claras sobre o uso de aplicativos de comunicação como o WhatsApp, delimitando finalidade pedagógica, regras de convivência e vedação a condutas ofensivas, que foi outra situação que a gente trouxe, né, para trabalhar aqui. Implementar políticas de prevenção e enfrentamento ao cyberbullying, com fluxos de denúncia, acolhimento das vítimas e medidas educativas e disciplinares proporcionais. Nesse sentido aqui, né, há relatos assim, de alunos, né, que demonstram certa insatisfação quando procuram a instituição para relatar determinadas situações de violência, em como isso é tratado, né, desde o ponto de vista de não ter clareza a respeito de quem é a atribuição para receber essa informação, como ela vai ser tratada, o tempo para essa pessoa ter uma resposta a respeito das providências adotadas. Algumas pessoas também relatam, né, insatisfações em relação à forma como foram acolhidas e em relação a medidas também educativas e disciplinares que, no seu entendimento, ou não foram adotadas ou que foram insuficientes em face da gravidade da situação relatada. Desenvolver ações estruturadas de educação para a cidadania digital, abordando o uso responsável de telas, segurança online, respeito mútuo e consequências jurídicas das condutas ilícitas eventualmente praticadas. Garantir atuação preventiva e não apenas reativas diante de incidentes digitais, com monitoramento contínuo e avaliação periódica de práticas institucionais. Assegurar a participação das famílias no processo educativo digital, com orientação sobre riscos, responsabilidades e boas práticas no uso de tecnologias. Lembrando, né, que essa responsabilidade ela é das famílias, é da sociedade, é do poder público, é das instituições, das empresas, todos têm a sua parcela de responsabilidade e é muito importante, especialmente dentro desse contexto que a gente está tratando, que se enfatize as medidas preventivas, né, para evitar que as situações aconteçam. Da mesma forma, é fundamental essa parceria entre família e escola para que os objetivos ali, né, da proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente no ambiente digital, sejam alcançados. A gente tem mais alguma interação aqui, antes de eu passar para o próximo ponto? Ok. A Graciete, ela comenta que a Escola Inácio Moura recebeu os Chromebooks, está sendo um sucesso o uso desse recurso na prática da sala de aula. Muitos já indagam se o senhor vai disponibilizar o material. Por favor, disponibilize o material. Os slides, no caso? Exato. E muitos também estão elogiando
a programação, a sua fala, a sua interação. E aí o Danilo Neves trouxe algo muito que a gente trabalha muito junto à assessoria de convivência, que é a cultura de paz, deve ser cotidianamente trabalhada dentro do ambiente escolar. Isso já elimina uma grande parte da violência praticada no ambiente da escola. Nós também já gostaria de registrar que nós contamos com a participação dos técnicos de apoio pedagógico, os TAPs, aqui no nosso encontro. Sejam muito bem-vindos e continuem conosco. Vocês fazem um trabalho maravilhoso junto às escolas. Perfeito. Os slides, né, já estão disponibilizados, né? Fiquem à vontade para socializar. Sobre a cultura de paz, eu sou um fã da justiça restaurativa, de modo geral, da comunicação não violenta. A SEDUC passou recentemente, em parceria com o Tribunal de Justiça, por um momento, né, de formação. Acredito que algo em torno de 200 profissionais, né, passaram por essa formação, estão aptos, né, a realizar os círculos, né, utilizando essa metodologia, que ela é fundamental, né, para a gente, de fato, ter um espaço mais harmonioso, né, em que a convivência, que ela possibilite, inclusive, o aprimoramento da trajetória educacional, tanto para os alunos, mas para os profissionais também, tendo um ambiente ali saudável de trabalho, de convivência, de ensino e aprendizado. Agradeço também, né, as pessoas que estão elogiando. Quero aproveitar para lembrar vocês de fazer a inscrição, né, quem ainda não fez, para poder ter a certificação desse momento pela plataforma AvaCefor, perdão, e também de registrar a frequência no link, né, que ainda vai ser disponibilizado ainda aqui no chat. E aí, gente, caminhando aqui para o final, como a minha área de atuação, especialmente em relação à violência sexual contra crianças e adolescentes, eu quero aproveitar essa oportunidade, né, tendo em vista que estamos aqui próximo do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que inclusive foi um caso envolvendo, né, a exposição indevida com finalidade sexual de crianças e adolescentes, que ensejou toda essa movimentação que acabou tendo como um dos desdobramentos essa nova legislação. Eu não poderia deixar de falar e de convidar, né, todo mundo que está assistindo aqui a realizar atividades relacionadas ao Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, que vai acontecer no dia 18 de maio, todos os anos, na verdade, né, no dia 18 de maio, e é muito por conta do caso Araceli, que foi uma menina de 8 anos lá no Espírito Santo, que foi sequestrada, violentada sexualmente e depois foi morta. Essa situação, né, ela resultou no ano 2000 na promulgação de uma lei federal que instituiu o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que foi o dia dessa grande violência da qual ela foi vítima. E esse ano também, né, a campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes está completando 26 anos. E aí convido todas e todas, dentro do seu planejamento institucional, que possam ter um olhar especial, né, a respeito desse tema e trabalhá-lo ali de uma forma mais regular, especialmente agora no mês de maio. E aí trago algumas informações, né, para colaborar com esse trabalho, como, por exemplo, o cenário da violência sexual aqui no estado do Pará. Esse foi o último levantamento que eu fiz com base nos boletins de ocorrência policial, ou seja, situações que foram encaminhadas até uma delegacia de polícia envolvendo violência sexual, tendo como vítimas crianças e adolescentes, ou seja, pessoas de 0 a 17 anos. Só que no estado do Pará, nos 144 municípios, no intervalo de 5 anos, de 2019 a 2023, a gente chegou a 19.631 crimes sexuais. Quase 90% dos casos, as vítimas eram do sexo feminino. Quase 100% dos autores eram do sexo masculino. A maioria dos crimes, eles ocorreram em dias da semana, no período das 6 às 18 horas.
A residência particular foi o local do crime em quase 70% dos casos. Então, a gente está diante de uma situação de violência essencialmente intrafamiliar, em que a escola, como o segundo local em que essa criança, esse adolescente, passa a maior parte do seu tempo, né, depois da residência, acaba que se torna um local de referência, tanto para que os profissionais percebam que tem alguma coisa de errada ali, né, com aquele aluno, que ele pode estar sendo vítima de alguma situação, quanto para trabalhar também esse conteúdo com eles e, da mesma forma, acionar a rede de proteção para eventuais situações de violência já consumadas. Esse aqui foi o resultado, né, dessa pesquisa, gerou esse infográfico que está disponível nas redes sociais lá do Futuro Brilhante, no nosso site. Convido vocês a acompanharem o trabalho lá também pelo @futuro.brilhante e acompanhar, né, todas as movimentações que a gente faz relacionadas ao tema. Todos os meses, né, aquele grupo de voluntários que eu mostrei no início, a gente vai até as escolas atender crianças de 6 e 7 anos e os seus familiares. As crianças jogo de tabuleiro, a intenção a altura correta das partes do corpo, e incentivar com que essa criança tenha uma abordagem, seja presencial ou a confiança dela e peça ajuda. Da roda de conversa a respeito do assunto, eles recebem situações hipotéticas e são convidados a refletir com alguma situação de violência dentro daquele caso hipotético e o que eles fariam a partir disso. A nossa intenção, né, é de apresentar como que os agressores eles se aproximam geralmente dessas crianças, como eles costumam agir, quais sinais as crianças e os adolescentes costumam apresentar quando estão sendo vítimas, e falar sobre a rede de serviços que pode ser acionada. E, ao final, essas crianças recebem material escolar como forma, né, de estimular a permanência delas ali dentro daquele espaço, e é por isso que eu estou apresentando aqui esse cartaz, que as bibliotecas aqui de Belém, da UFRA, o FPA e o EPA, elas têm funcionado como um ponto para recebimento dessas doações, e se a pessoa eventualmente estiver suspensa em razão do atraso na entrega de um livro, ela retira 30 dias da suspensão dela. Esse aqui é o nosso contato de WhatsApp, né, que a gente convida vocês a participarem do nosso grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, tá? Somente para informações a respeito do Futuro Brilhante, proteção das crianças. Não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, não tem versículo do dia, não tem desapego, não tem nada disso. É só sobre proteção de crianças e Futuro Brilhante. E aí a gente convida vocês a participarem e também nos colocamos aí à disposição para eventuais contatos por intermédio desse número. As nossas próximas atividades de prevenção, que são essas mensais que a gente faz num sábado pela manhã, está marcado para 30 de maio, na Escola Santana do Aurá. A gente ainda tem uma data disponível no dia 13 de junho, e o nosso Natal Solidário, que acontece ali no quilômetro 24 da Alça Viária, na comunidade quilombola do Guajará-Mirim, Vila Cruzeirinho, está marcado para o dia 13 de dezembro. Aliás, 19 de dezembro, o 13º Natal Solidário desse trabalho que a gente começou em 2014. Algumas pessoas, né, têm muita vontade de participar, de contribuir, e o nosso trabalho ele é feito de forma voluntária, sem vínculos políticos ou religiosos. O ingresso de novos voluntários ele se dá por processo seletivo, e a pessoa precisa atender a alguns critérios, né, como, por exemplo, ou estar cursando ou já ter concluído um curso de nível superior. A disponibilidade, uma quarta-feira à noite e um sábado pela manhã, uma vez por mês, que é o momento das nossas reuniões e atividades presenciais. Disponibilidade de 15 horas mensais e acesso regular à internet e condições para se deslocar entre a Cidade Nova, ali Ananindeua, e aqui o bairro Nazaré, que as nossas atividades são itinerantes aqui entre Belém e Ananindeua.
A gente convida vocês, né, que puderem tanto participar quanto mobilizar outras pessoas a participarem da campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. Esses aqui são dois dos nossos voluntários, né, mostrando que, embora a gente esteja diante de um problema muito grande, complexo, às vezes com atos simples, como esse de tirar uma foto segurando uma plaquinha e postar nas suas redes sociais, você ajuda a mobilizar mais pessoas em prol da proteção de crianças e adolescentes. Eu também trouxe algumas referências, né, de serviços especializados, especialmente aqui localizados, né, e disponíveis para as instituições da região metropolitana, mas fica como uma referência para vocês procurarem no município onde vocês estiverem, né, serviços que podem atender de forma similar. A Fundação Para a Paz, que atende os casos de suspeita ou de certeza de violência contra crianças e adolescentes, especialmente a violência sexual. E aqui na capital tem uma integração entre a perícia, a polícia e o atendimento psicossocial, além do atendimento também de saúde ali, né, nos casos de necessidade de profilaxia contra infecções sexualmente transmissíveis, e também interrupção de gravidez. Também temos a unidade materno-infantil, a Amiga Gabriel, que ela é especialmente voltada para as questões de saúde no atendimento aí de violência sexual. A unidade de referência especializada materno-infantil, a Uremia, também nessa perspectiva, né, do atendimento de saúde. Serviços especializados, como, por exemplo, o Centro de Referência de Imunobiológicos, que funciona dentro da Santa Casa de Misericórdia, e quando a pessoa ela tem um contato sexual desprotegido, né, faz parte do protocolo, diversas ações, entre elas, tomar algumas vacinas, né, que seriam esses imunobiológicos, e aí lá é a referência. Tem também o Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas, como a Casadia. O Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Todos esses serviços são gratuitos, tá, gente? Esse aqui é um serviço ofertado pelo Tribunal de Justiça, que funciona ali na Cidade Velha, próximo ao Fórum Criminal e ao Fórum Cível, e ele oferece gratuitamente acolhimento e orientação multidisciplinar nas áreas do direito, psicologia, serviço social e pedagogia às vítimas diretas e indiretas de crimes e atos infracionais. Então, é um serviço, né, que vocês poderão, caso necessário, orientar as pessoas que estiverem passando por uma situação de violência a procurarem esse atendimento gratuito em dias úteis durante o horário de expediente do tribunal. Aqui, né, eu detalhei os dois endereços das unidades do Para a Paz que a gente tem em Belém. Existem outras unidades distribuídas nos municípios polos também do estado do Pará. Fica como dever de casa aí para vocês também consultarem, né, e verificarem os equipamentos aí em caso de necessidade para fazer o encaminhamento das vítimas. Para finalizar, esses são os nossos contatos, né, o nosso site, o Instagram, o WhatsApp, que a gente convida vocês a acompanharem, a visitarem. A gente tem vários materiais a respeito da proteção de crianças e adolescentes. Tem outros momentos formativos gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube também. Agradeço imensamente a Larissa, a Elisângela, a Jane, que está aqui comigo hoje, o secretário, o diretor aqui do CEFOL também pelo convite. Fico à disposição, e se a gente tiver ainda mais alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição. Tá. Obrigada, Diego. Nossa, que tarde rica, né, de aprendizado para todos nós. O CEFOL já colocou aqui no chat que o material que os nossos colegas solicitaram já está disponível na plataforma. Para tanto, você precisa fazer o seu cadastro lá, tá? Não deixe de se fazer a sua inscrição para garantir o seu certificado e poder baixar o material que o Diego usou aqui. No mais, eu vou aproveitar a fala do Eli, que é o psicólogo lá de Paraupebas, que ele parabeniza
né, o trabalho, parabeniza a formação, com muitos outros, como a Sheila, parabeniza pelo trabalho, que o momento foi muito enriquecedor para todos, né? E aí nós fomos longe, né? Nós tivemos participação, inclusive de Porto Alegre, tivemos participação de alguém da Bahia, então, do interior, ainda colocou que era da região rural do estado da Bahia. Então, assim, é para ver, né, onde esses nossos conhecimentos compartilhados chegam. Então, assim, sobre o nosso material, gente, que compõe o programa Escola Segura, os nossos protocolos, eles estão disponíveis na página da SEDUC, né, a nossa mantenedora. Então, você pode ir lá na página da Secretaria, na aba de programas, estão lá elencados todos os programas com os quais a Secretaria trabalha. E lá embaixo, numa tarja azul, consta o programa Escola Segura. Lá estão todos os nossos documentos legais, as instruções normativas, a instrução normativa, perdão, e os nossos protocolos, né? O protocolo sobre bullying, cyberbullying, de autolesão, estão todos lá, e vocês podem acessar, baixar, olhar, podem sugerir se alguma coisa, porque os protocolos, eles são protocolos ativos, então, a qualquer momento, ele cabe uma correção, ele cabe um ajuste. Sobre o Diego trouxe muito bem a questão do mapeamento da rede de serviço do município. Né? Então, cada DRE nossa, cada núcleo multidisciplinar, ele tem mapeado a sua rede de serviço. Né? Então, eles fazem os atendimentos, as escolas, os diretores encaminham, e aí a DRE também faz a sua parte no sentido de encaminhar e acompanhar para a rede. Então, cada DRE tem mapeado a sua rede de serviço daquele município. Uns têm instituições diferentes, né, que são parceiras das DREs. Então, mais uma vez, aqui a Laudineia parabeniza mais uma vez o seu trabalho, muitas palmas, trabalho muito importante, muito necessário, parabéns para o núcleo. Então, assim, quem está nos assistindo e vendo pela primeira vez, entrou aqui na plataforma para assistir este webinário específico, nós temos outros, tá? Você pode, aí na página do CEFOR, você pode baixar, que nós temos os outros 4 webinários gravados e registrados, bem como este também vai ficar gravado. Então, você pode ir lá e dar uma olhadinha. Então, desde já, nós agradecemos ao Diego pela disponibilidade, pelo zelo de vir aqui compartilhar os seus conhecimentos conosco. Agradecemos a quem está aí do outro lado, os nossos psicólogos, assistentes sociais, os nossos TAPs, coordenadores, dirigentes, diretores, todos que compõem a equipe escolar. Né? Tanto é que nós costumamos dizer que todos os protocolos, essas formações são para as equipes escolares. Seja na pessoa do diretor, se puder chegar até a portaria, para que todo mundo, né, saiba quais são os protocolos que a gente deve adotar em cada situação. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao professor Diego. Professor? Pode ser. Ao nosso mestre, o contato dele. Para qualquer outra situação, vocês podem procurar os núcleos que estão nas DREs e também podem nos procurar junto à SEDUC, a assessoria de convivência, que trabalha lá junto com o NUSP, compondo o programa Escola Segura. Desde já, muito obrigada, e em breve a gente se reencontra. Diego, quer fazer suas considerações? Só agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo, pelas interações, as perguntas. Fico muito feliz, né, de ter atingido a finalidade, né, pelo retorno que vocês deram aqui nos comentários, e sigo à disposição para outros momentos. E lembrem do convite, né, especialmente agora para o 18 de maio, que a gente possa ter muitas caminhadas, mobilizações, produção de cartazes, momentos formativos, diálogo com as famílias, que tudo isso perpassa por essa nossa discussão, especialmente em relação à proteção de crianças e adolescentes. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.